Aconteceu exatamente o que eu temia. Uma despedida fria do Payet, completamente diferente daquela recepção calorosa no Aeroporto Internacional Tom Jobim no dia 16 de agosto de 2023. Valeu a pena ter o Payet? O custo-benefício em ter o francês em São Januário: 75 jogos, 7 gols. Um deles, decisivo. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, juntos vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só da Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Payet e Vasco chegaram a um acordo, o francês não é mais atleta do Vasco da Gama. E eu temia muito por essa despedida fria. Através de uma nota oficial com o Vasco agradecendo os serviços prestados e desejando ao Payet boa sorte. Porque a chegada do Payet foi completamente diferente. Tudo bem, não foi com a atual diretoria, mas eu acho que essa relação poderia ter terminado de uma maneira mais agradável, né? O Vasco liberou o Payet para resolver problemas particulares na França e ele não mais voltou. Precisava disso, Payet? Precisava disso, Vasco? Acho que não. O Payet é um nome importante no cenário francês, no cenário mundial. Um jogador europeu que veio de uma grande liga defender o Vasco da Gama, ganhando algo em torno de 1.300.000 por mês. O Payet fez parte da história do Vasco. O Vasco também na vida do Payet. Não seria o momento de grandes aplausos, porque o Vasco não vai jogar em São Januário nos próximos dias. Mas eu acho sim que o Payet poderia ter retornado ao Brasil, ter ido ao CT, Moacir Barbosa, e ali o Vasco ter feito imagens da despedida, do Payet deixando o clube, porque o Payet sempre foi muito respeitoso com a torcida do Vasco, né? O Payet, todo jogo, o Vasco ganhando ou perdendo, ele dava a volta em São Januário aplaudindo a torcida do Vasco, como que uma retribuição ao carinho que o torcedor do Vasco, durante boa parte do tempo, sempre teve com o Payet. E um detalhe, né? O Payet nunca causou problema. Mesmo barrado, ficando no banco de reservas, entrando 10 minutos, 15 minutos, o Payet nunca incomodou. Um ou outro momento, né, ele ficou com a cara fechada, mas no momento em que ele mais estava chateado, quando ele entrou durante 15 minutos, resolveu bem a parada. Então eu acho que essa relação terminou muito fria, sem necessidade. Eu não sei te dizer se a culpa foi do Vasco, ou do Payet, ou dos dois, mas a relação, da maneira que terminou, eu não gostei. Bom, custo-benefício do Payet: 75 jogos e apenas 7 gols. Para um jogador de 1.300.000, é muito pouco. Sempre um vascaíno vai lembrar, mas o Payet foi importante em 2023, né? O Vasco não caiu, evitou o rebaixamento do Vasco da Gama. É verdade. Ele fez um gol importantíssimo, um gol de falta contra o América Mineiro, e aquele gol salvou o Vasco. Tá. Mas ele deveria ter feito outros gols decisivos, né? Ele deveria ter participado de outros grandes momentos, porque ele foi contratado para isso. Um jogador desse quilate, um jogador com esse salário, recebido por 5 mil torcedores no Galeão, a gente espera que ele seja decisivo mais vezes. Ele não foi. Ele não foi. Tanto é que durante todo esse período a gente lembra desse jogo contra o América Mineiro, de um jogo contra o Fortaleza, de um outro jogo, um gol que ele fez contra o Bangu. É muito pouco para o Vasco.
E eu nem quero aqui falar que o Felipe Coutinho, por enquanto, está indo pelo mesmo caminho. Essa aqui é a verdade. Mas não vamos discutir nesse momento o Felipe Coutinho e ficar na torcida para que o Felipe Coutinho vire a página e passe a ser um jogador mais decisivo, porque pelo salário que ele ganha, bom, o assunto aqui é o Payet. Então, eu acho que foi muito bacana o Payet no Vasco, a chegada do Vasco, ter o francês, a mídia em cima e principalmente a repercussão mundial. Como o nome do Vasco, atrelado ao Payet, foi falado na Europa. Exposição de marca, exposição de mídia. Isso é fundamental. Se o Vasco se aproveitou disso ou não, é uma outra história. Se o Vasco colocou a camisa do time para vender em Marseille, é uma outra história. Você está me entendendo? O que às vezes falta a um departamento de marketing, a um departamento comercial. Payet é um jogador ídolo no Olympique de Marseille. Chega no Vasco da Gama. Você imagina se o torcedor do Olympique não vai querer ter uma camisa do Vasco em homenagem ao Payet durante o período que o Payet estava jogando no Vasco da Gama? Quantas vezes o Vasco fez algum tipo de ação em Marseille, terra do Payet? Nenhuma. E aí cobram, né? O Vasco não tem dinheiro, por isso tem que vender jogo, vender mando de campo. Desculpa, está completamente equivocado. O Vasco precisa jogar em São Januário, porque tecnicamente é melhor. Arrumar dinheiro não é expor o time a jogar longe de casa. É o departamento comercial do Vasco. É o departamento de marketing do Vasco trabalhar em algo para trazer dinheiro novo. E a vinda de um jogador como o Payet, a vinda de um jogador de peso é trabalhar exatamente nessa questão. Quando chega um Felipe Coutinho, você aumenta o número de sócio-torcedor, você vende muita camisa, é uma estratégia. E a vinda do Payet? Você tinha outras coisas, como, por exemplo, ações na França. E o Vasco não fez. Bom, custo-benefício do Payet, ao meu ver, não valeu a pena. Muito dinheiro para pouca entrega. Momentos decisivos teve, ele salvou o Vasco, mas salvou um jogo, 2 jogos, e o Vasco pagou a ele salário mensalmente desde agosto de 2023. Ele teria que ser decisivo pelo menos todos os meses, né? E não uma vez por ano. Vamos ficar com algumas imagens aí do Payet quando chegou ao Rio de Janeiro? Olha o Payet na sua tela! Payet! Um abraço para a torcida do Vasco!